pelo Facebook. Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar. A tecnologia avança cada vez mais no campo da medicina, a internet veio para ficar e o ato médico não pode ficar de fora dessas mudanças. Nesse sentido, o Conselho Federal de Medicina lançou uma nova resolução sobre telemedicina. A nova norma contempla o conceito atual e quais são as áreas de abrangência. Contudo, talvez ainda seja necessário, certamente é necessário algum tempo para mostrar o melhor caminho e as melhores condutas dentro desse campo. O Saúde no Ar hoje propõe esse tema, essa discussão, vamos entender melhor essa norma do Conselho de Medicina e vamos saber na prática como essa relação médico-paciente vai funcionar a partir desse sistema que já é usado em outros países. Estamos aqui com a doutora Tereza Maltês, ela que é presidente do CREMEB, Conselho Regional de Medicina. Bem-vinda, prazer recebê-la mais uma vez. Obrigada pelo convite. Também doutor André Durães, cardiologista e diretor médico do Hospital Geral Roberto Santos, bem-vindo. Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Ezequiel Oliveira, que é o nosso colunista do quadro Saúde e Cidadania, toda sexta-feira, abrindo o nosso debate com o editorial. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, doutora Tereza, bom dia, doutor André, bom dia, Ivan, bom dia, Camila, bom dia a todos os ouvintes, paz e luz para todos. Como em caminho emparelhado de dominó, a Revolução Digital, ou Revolução Industrial 4.0 e a Sociedade 5.0 vão se formando e delineando em ecossistemas digitais e consequências humanas a curto prazo previsíveis e imprevisíveis os desfechos ao longo prazo se, no desenvolvimento deste, não convergirem para o desenvolvimento para todos. O primeiro setor atingido foi a comunicação, de poucas emissoras para milhões de telespectadores passivos e desinformados, para milhões de emissores, para milhares de internautas ativos e ávidos por bem-estar e qualidade de vida, expostos a cada clique de quem procura. A mobilidade urbana, com sua plataforma mais que digital, rompeu paradigmas e revolucionou o meio como um toque de mágica de teletransporte barato, compartilhado e inclusive, mas ainda longe de um modelo de ecossistema ideal. Em par e passo vem o EAD, ensino à distância, disparadamente ressignificar o modelo educacional e aprovar e apavorar os professores ortodoxos de plantão. A educação 3.0 já é realidade e deixa vir, tirarmos as trevas da ignorância com a velocidade de processamentos quânticos e cinética de pelo menos 5G. Que seja base para o desenvolvimento local em ecossistemas digitais em redes. Veremos estudantes secundaristas concluindo o ensino médio com um diploma de mestrado e empreendendo e ressignificando o seu entorno. Não seria diferente no setor de segurança e da medicina. Os terabytes armazenados são fichinha para o que se aproxima. A telemedicina ou telesaúde é só um começo. Quem ainda não imprimiu na sua impressora doméstica um resultado de exame laboratorial? Quem ainda não teve suas informações armazenadas em banco de dados hospitalares, o prontuário eletrônico, para agilizar e convergir informações? Pois é, vem PACS chegando, vem laudos à distância, cirurgias robóticas, aplicativo de consultas e vão rompendo paradigmas, avançando no desenvolvimento. O desenvolvimento é uma flecha temporal onde os espaços não estão necessariamente interligados. É a mágica da luz, o qual os interesses apenas econômicos não conseguem deter, graças às gerações vindouras, que vem à luz do desenvolvimento e tem uma trajetória de bem-estar e felicidade da humanidade. Em 6 de fevereiro último, o Conselho Federal de Medicina dá passos importantes nesse contexto com a Resolução 2.227/2018. Vou abrir esse editorial e vou perguntar à doutora Tereza e ao doutor André se nós já estamos preparados para esse mundo digital que chegou numa velocidade de que transforma as coisas rapidamente. E agora?
Como é que a saúde, né, esse setor tão importante, dá conta disso e vem se apropriando desse mundo, né, desse contexto que já está aí, que é uma realidade de agora e para frente. Seguramente nós não estamos preparados, né? Ainda temos estruturas muito deficientes, né? Se vocês imaginarem que em muitos locais a nossa condição de trabalho sequer tem internet, né? Sequer alcança a internet, você não consegue se comunicar em algumas regiões ainda. Então, falar em mundo que estamos preparados é uma realidade ainda um pouco distante. Mas nós reconhecemos os avanços tecnológicos, acreditamos que eles vieram para dar apoio complementar, né, à nossa atividade profissional, que precisa de uma regulamentação, né? Isso também está muito claro para nós. Mas, assim, diante dessa resolução que foi publicada, o que a classe médica e as instituições, mesmo os conselhos regionais, entenderam é que ela deixa lacunas, né, e questões muito abertas que precisariam ser trazidas a um debate mais amplo com a sociedade. A atividade médica, por si só, é muito complexa. As relações humanas são muito complexas. Então, nós entendemos que precisa de um aprimoramento nessa norma. Você, André? André, que já trabalha com isso muito antes, né, da atividade médica, já tinha uma sensibilidade para a tecnologia, já estava visualizando o que vinha do futuro e já começando a dar pequenos passos nesse sentido. Como é que você vê essa revolução atual? Perfeito. Eu acho que minha geração foi a geração que começou a ter contato maior com internet, com tecnologia. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas a ter e-mail. E uma das áreas que eu pensava em seguir era justamente a área de informática médica. Tinha um braço nascente na Universidade Federal da Bahia e eu cheguei a fazer um projeto de ensino para estudantes em cardiologia. E levamos até esse trabalho para um congresso e foi uma experiência muito interessante. Recentemente, eu fui convidado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pelo Departamento de Ciência Cardíaca, a desenvolver um aplicativo que conseguisse condensar as informações dos guidelines, das diretrizes brasileiras e fizesse com que a informação fosse transmitida de uma maneira mais fácil para o médico, né? E o médico que estivesse ali à beira-leito, ele pudesse acessar rapidamente alguma informação, algo que ele tivesse ainda alguma dúvida e conseguisse assim aplicar um conhecimento com a qualidade melhor. Eu penso que está havendo, na verdade, um choque de gerações. Eu participo de alguns grupos com vários médicos do país e observo que existia uma geração que fez uma formação profissional onde não existia ainda os smartphones, a internet, uma geração que pegou essa transição e uma geração nova que já está saindo da maternidade brincando com o smartphone. Então a gente está inegavelmente num período onde não tem como se negar a presença da tecnologia. Eu acho que eu não tenho uma opinião completamente definida. Acho que a participação dos conselhos de classe são fundamentais. Eu acho que as leis realmente elas têm que ser rigorosas, têm que ser claras, têm que ser muito debatido, né? É um assunto que precisa de muita participação também da sociedade, dos colegas médicos, para que se amadureça um processo mais claro e rigoroso, mas não tem como se evitar. Agora, quando Não. Na verdade, eu acho que assim, a telemedicina ela já está presente há pelo menos uns 15 anos na área médica. Já. Hoje, por exemplo, hoje você pega os laudos de diagnóstico nos Estados Unidos, quem dá são pessoas indianos. Isso causou uma revolução nos Estados Unidos terrível. Hoje aqui no Brasil isso já acontece com diagnóstico, né? O diagnóstico por imagem. Então tem muita gente fazendo laudo à distância. Como eu dei aqui no editorial, o exame laboratorial ele também já está sendo feito e ofertado à distância. Então, na verdade, as ferramentas dos ecossistemas digitais já estão disponíveis, já estão sendo usadas. Agora o Conselho de Medicina é que chega para vamos dizer assim, otorgar, ressignificar, não é isso a palavra? Agora, a impressão que me dá é que deve criar, principalmente na questão da consulta à distância, né?
para o paciente que está num lugar muito longe, que não tem acessibilidade na área de saúde, isso, sem sombra de dúvida, vai ser um avanço importantíssimo, né? Agora, para aquele paciente que está no seu entorno, que tem toda a estrutura médica, ambulatorial e hospitalar, eu fico também ainda na dúvida. Eu não consigo, no meu entendimento, eu acho que essa relação médico-paciente é uma relação importante, deve existir, no meu entendimento, mas também as ferramentas dos ecossistemas digitais, eles precisam estar inseridos. Agora, também, se o ecossistema vem ajudar a diminuir fila, a diminuir tempo de espera para uma consulta, por exemplo, eu acho que tem que pensar isso sim. Aí está o lado humano do processo. Não é, porque, eu não sei se a doutora e o doutor aqui pode confirmar, mas há situações que hoje o médico, ele quando atende o paciente, quase que nem toca na primeira consulta. Ele normalmente vai ali ouvir, ver se está com pressão alta ou alguma coisa no sistema, que o profissional, outro profissional de enfermagem, entre outros, podem também estar fazendo esse papel. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento realmente de ter muita coisa na internet contra e a favor essa resolução, mas olhando para o avanço da tecnologia, o avanço das necessidades da população, eu acho que é uma resolução que chega para ficar. Nossa expectativa é que ela seja melhorada, muito melhorada. O pedido do Conselho, na verdade, foi que ela fosse revogada no nosso regional, né, com o ABM, o Sindicato dos Médicos apoiando também, é que ela fosse revogada para ser melhorada, porque são tantos os ajustes que nós entendemos após uma análise mais detalhada da norma, que precisariam ser implementados, que acabaria ficando desfigurada essa primeira versão, né? Agora sim, eu quero dizer que eu sou da Escola da Ladeira, anterior ao SUS, né? Mas antes da faculdade de medicina, eu trabalhei na IBM, estagiei na IBM, então eu não sou né, um alienígena na área da informática, não, na área da tecnologia. Porque naquela época a IBM era o supra-sumo do avanço. Ainda né? Ainda então, ninguém nem falava em PC, nem nada desse gênero, e a gente já estava por lá tentando fazer as programações. Mas, assim, a gente está falando de muitos Brasis. Sim. O Brasil de analfabetos, né? De analfabetos funcionais. E a gente coloca a área remota sem definir exatamente o quê? Abrindo para profissionais de saúde. Profissional de saúde é o quê? Um agente comunitário, um agente de saúde, que vai ficar da outra linha. Os Estados Unidos e Índia é de médico para médico. Né? A transmissão de laudo, a solicitação é de médico para médico. Que profissional vou estar lá na ponta? Eu estou delegando a responsabilidade do ato médico para um profissional sem uma qualificação adequada ou não está especificado? Quem é responsável pela segurança dessa transmissão? A gente está sempre, a resolução está colocando o médico como responsável com um sistema de segurança ultra avançado, mas que ele não detém a responsabilidade ou a guarda daqueles dados efetivamente. Os dados todos estão com a empresa, mas a responsabilidade de qualquer coisa é do médico. Então, assim, na ponta do médico, né, está a responsabilidade de ter um sistema de segurança nível 2, com a tecnologia super garantida, e na outra ponta tem um paciente que não tem obrigação nenhuma de ter qualquer nível de segurança. Então, como fica? Então, são questões que não foram adequadamente debatidas, né? E que eu acho que a gente precisa melhorar. Não sei se o André concorda. Além de todas as questões do ato médico em si, lidar com esse equipamento, com essa tecnologia, com a garantia da segurança desses dados, ou seja, o médico também vai ter que ter essa habilidade também para lidar com esse universo. Interessante, por exemplo, é que o Hospital Albert Einstein, eu tenho uns grandes amigos lá, colegas cardiologistas, ele lançou, não sei se a doutora Tereza viu, aquela animação que rodou pelas redes sociais, mostrando já o sistema de telemedicina, que já estaria
a pontos para funcionar. Isso antes da publicação até Sim. da portaria. E chocou. E agora sim, em relação à questão da telemedicina como um termo genérico, a USP há 22 anos já tinha criado essa disciplina. Isso, ou seja, não é uma coisa assim que começou assim agora. E existem várias modalidades de telemedicina. Algumas que os países desenvolvidos, principalmente por questões até de recursos em saúde, já usam há muito tempo. O paciente anda no metrô e se ele tiver um marca-passo, um desfibrilador implantado, isso aí pode fazer uma comunicação via Bluetooth, via Wi-Fi, mandar, se tiver alguma alteração ou precisar trocar a bateria, isso aí já manda para uma central que manda para o celular do cardiologista que implantou. E ele entra em contato com o paciente, pedindo para ele voltar precocemente na consulta para fazer uma troca aqui ou alguma checagem, porque pode estar precisando de fazer uma avaliação. Existem catéteres que você implanta na artéria pulmonar, e eu vi isso no Congresso Europeu de Cardiologia do ano passado, em Munique, e essa tecnologia já tem mais de 5 anos, onde você monitoriza a pressão, o fluxo sanguíneo na artéria pulmonar, e o médico, com os dados semanais, né, desse catéter, ele pode fazer ajuste na terapia, aumentar um diurético, diminuir um diurético, um vasodilatador. Então, assim, existem várias modalidades de telemedicina que não necessariamente é a teleconsulta. Então, só para ter ideia que existem nesse berço aí várias situações onde não necessariamente se atinge um dilema ético. Eu acho que a tecnologia pode ajudar o próprio médico, né, o próprio paciente. Agora, o uso, com certeza, racional, o bom senso, essa questão de segurança que a doutora Tereza expressou muito bem, né, essa questão com internet, eu acho que realmente tem que ser visto, tem que ser rigorosamente acompanhado, padronizado, para que não haja esse tipo de problema, né? Pergunta também aqui dos nossos ouvintes, chega a pergunta da Zorilda, através do nosso WhatsApp, você pode participar, 996813998. Ela diz o seguinte, ela está fazendo a Grande do Retiro, viva a tecnologia, mas eu gostaria de saber quando ela também é prejudicial a todos nós. Teve a pergunta também aqui do Jorge, que quer saber, hoje os aplicativos estão aí, muitas pessoas nem sequer fazem consulta médica, porque preferem se consultar com as informações que chegam na internet. Como é que vocês veem esse fenômeno? Primeiro a Zorilda com relação aos prejuízos que a tecnologia pode trazer, e na mesma linha aí a pergunta do Jorge. Os prejuízos eu acho que começa com o comprometimento de uma relação próxima, humana, médico-paciente, né? Que é isso que a escola defende e que os conselhos defendem, né? Uma relação bem próxima, ouvir, né? Eu costumo brincar com os meus filhos que Deus nos fez com 2 orelhas e uma boca por algum motivo muito especial, que a gente precisa ouvir, né? Primeiramente. Depois, o que eu vejo muito como um risco, na verdade, com o argumento de reduzir custos da medicina, que seja oferecido somente consultas à distância, né? Isso é um risco. Isso é a primeira consulta ou a segunda, ou qualquer um? Olha, é praticamente impossível você fiscalizar no mundo digital. Se é a primeira, se é a segunda, né? Porque sempre vão dizer que você vai ter acesso, depois vão lhe dizer que você... Não, é mais rápido se você fizer a teletriagem, a tele, vem um bocado de tele aí nesse caminho. Né? Não tem como fiscalizar se você fez a primeira ou a segunda. Depois, começa também a restrição, é possível que comece a restrição em relação à remuneração. Tá? Eu só vou pagar, como eles dizem, até doenças crônicas 120 dias. Só é obrigatório rever a cada 120 dias. Então, os planos de saúde podem chegar em algum momento e dizer, não, eu não vou pagar que for a revisão de 30. Eu só vou pagar uma revisão de 120. Né? Então, tudo isso comprometendo a assistência, eu acho que coloca bem em risco a saúde da população.
Para que o nosso ouvinte possa acompanhar, né, tá entendendo aí o nosso bate-papo, telemedicina, tudo que é distância, esse serviço, esse atendimento, o tele vem desse esse conceito de a distância, e aí pode ser a teleconsulta, telediagnóstico e a telecirurgia também. Sim. Já existe cirurgia robótica. Então todo esse contexto é o que a nossa ouvinte Norma também quer saber, se isso já vem sendo aplicado aqui em termos de Bahia, se existe algum programa para instalar a telemedicina, sobretudo para chegar às comunidades mais distantes. Pois é, essa, na verdade, é a ideia da telemedicina, né? Chegar às comunidades mais remotas, mas hoje, com o avanço da tecnologia, isso se amplia muito mais. O que a Norma quer saber é se aqui no estado da Bahia já tem projetos e programas para instalar a telemedicina para chegar nas comunidades onde o médico não chega. André, depois você pode falar um pouco em nome da CESAB, que trata disso, mas muita coisa de telemedicina já está acontecendo. Telediagnóstico, a transmissão de laudos, né? O eletrocardiograma é uma coisa muito antiga. A tecnologia avançou bastante. O telemonitoramento, como foi falado, também já acontece em muitas situações. O que a gente defende é que, mesmo em áreas remotas, possa existir o médico que tem uma estrutura para ter um médico. Não é substituir o médico. Assim, o que a gente entende que pode ser feito por outros profissionais são situações excepcionais, de urgência, emergência, resgate, mas na rotina, no padrão. Acho que o nosso Estado precisa, o nosso Estado Brasil, não, o Estado precisa garantir que essas pessoas tenham acesso. Vocês têm um grupo de ouvintes aqui que certamente sabe a dificuldade que tem, inclusive, para a compreensão de determinadas situações. Quantas vezes você precisa desenhar uma receita médica para que as pessoas compreendam e adotem a medicação adequadamente. Então, assim, é uma realidade bem distante, né? Que a gente precisa... Por enquanto, né? Por enquanto. É nosso é sonho. Muito provável que essa realidade a curto, a médio prazo vai ser... Mas a garantia de que tenha um profissional qualificado na ponta. Perfeito. Como a doutora frisou bem, já existem várias modalidades. A cirurgia robótica e vários serviços no Brasil, em São Paulo, principalmente, onde concentra muita tecnologia. Eu conheço um colega que já fez mais de 1000 cirurgias através de cirurgia robótica, né? O médico, tanto ele próximo quanto distante do local, um médico no outro lado do mundo pode estar fazendo uma cirurgia num paciente que está bem distante. Agora, aí é interessante, no caso da cirurgia tem que ter um médico presencial, porque existem casos que complica, o robô ali não tem como fazer uma intervenção, já que é algo que não estava previsto, e aí tem que ter o fator humano. Então tem que ter um cirurgião sempre à beira-leito do paciente, né? Mesmo que tenha um médico fazendo a cirurgia robótica, ele está ali para qualquer intercorrência, porque existem casos de cirurgia cardíaca, por exemplo, que eu fiz uma revisão recente na Europa, e algumas pessoas vieram a óbito através de cirurgia robótica. Então, assim, só para também não ficar, tudo que é tecnologia, tudo que é novo é maravilhoso, é perfeito, né? Não vai falhar, na verdade falha também. Começam a surgir complicações diferentes, mas toda tecnologia ela tem seu limite, né? E isso é importante que as pessoas entendam. Essa questão de central de laudo, a Secretaria já vem utilizando há algum tempo, fez a PPP da imagem há alguns anos, e na verdade, para um sistema de saúde público, a experiência aqui do estado da Bahia, e deve ter em vários estados, é uma experiência muito positiva, porque o paciente está a X quilômetros de distância de um grande centro, e ele realiza um exame de tomografia, a ressonância, essa imagem é transmitida por um médico numa central que funciona 24 horas, e ele avalia e dá o laudo. Na verdade, São Paulo foi um dos pioneiros, um dos estados, o Einstein montou uma mega central de laudos, e eles utilizam isso aí para o Brasil inteiro. E outra coisa que o Einstein tem feito há muitos anos é essa questão de teleconferência. Eles pegam um médico que está num local pequeno, por exemplo, terapia intensiva, e pega esse médico e ele faz uma visita por teleconferência com o médico do Einstein. E eles fizeram um trabalho antes e após a intervenção, e tem locais que eles reduziram a mortalidade em 50%, 70% com a teleconferência.
Então, é o que eu estou dizendo, tentando transmitir desde o início. Eu acho que o uso racional e ético, com o acompanhamento dos conselhos, eu acho que ele é fundamental, né? Depois de muita reflexão e participação de todos. Na Bahia, doutor André, já tem a teleconferência, nós usamos aqui na Bahia, já em algumas cidades bem afastadas, se existe algum projeto, você já está usando? Olha, por exemplo, Feira de Santana tem uma teleconferência com Einstein. Município de Feira? Não, o Clériston. O Hospital Clériston Andrade. Sim. Tem uma teleconferência com Einstein. Se eu não estou enganado, é uma vez por semana. Foi um projeto, entre vários projetos do Ministério da Saúde. Tem o PROAD, que é um projeto onde os hospitais de excelência, Sírio, Einstein, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o HCO em São Paulo, eles participam, eles ganham benefícios fiscais para investir em projetos que ajudem os hospitais públicos, e hoje eles estenderam até para hospitais terceirizados. E o Clériston já participa há algum tempo dessa atividade. Só para que o ouvinte entenda, a teleconferência, eu tenho um médico na ponta, no momento que ele teve alguma dúvida, imediatamente ele está em contato com outros colegas para que possa sanar aquela dúvida. Perfeito. Ou o médico na ponta vai passando os casos e vai trocando experiência. Ele não é obrigado a seguir o que o médico que está fazendo a orientação vai ser feito. Recentemente, nós estamos lá no Roberto Santos com um médico, um americano de San Diego, que está morando aqui no Brasil. E aí a gente conseguiu fazer um convênio com o San Diego, e aí a gente está fazendo uma teleconferência com grandes rounds, uma vez por mês, pela internet, ao vivo. Então ele transmite para o Roberto Santos uma sessão, uma atividade de discussão de um caso que é feito lá em San Diego, nos Estados Unidos. Então, realmente, tem os aspectos positivos, né, da tecnologia. Pergunta aqui da nossa ouvinte Cleide, ela pergunta, ao final, no futuro, a ideia é o quê da telemedicina? O objetivo? Substituir o médico? Esse contato presencial, será que chegaremos a isso, doutora? Não precisa do médico, a gente sabe que é fundamental essa relação, esse contato médico-paciente, quantas coisas acontecem quando essa relação já é presencial. Imagina se a gente abrir mão disso. A gente estava conversando um pouco antes de começar essa entrevista aqui, que alguns países estão recuando um pouco para a humanização, né? Avançaram demais na tecnologia, foi um avanço importante, mas agora já sentem necessidade de resgatar um pouco o lado humano da relação, né? Eu acho que isso é muito importante, muito importante. Existe não só a doença física, existem os fatores emocionais. Eu não sei como se transfere, né, a emoção através do monitor, como um médico distante que não sente, né, de fato que aquele paciente está penando, né? E muitas coisas não acontecem no primeiro minuto de uma consulta, né? É ao longo do nosso contato que vão surgindo as dificuldades, quando se cria um vínculo de confiança. Sim. Então eu não sei como isso vai acabar de vez, né? Espero que não acabe, sinceramente. Só ratificando o que a doutora falou, tem um médico de Stanford, Dr. Abraham Vanessi, ele escreve bastante, ele é um escritor de sucesso, best-seller lá nos Estados Unidos, que ele estava justamente contando isso. Ele atende muito paciente com fibromialgia, que a gente sabe que são pacientes que demandam muito, precisam muito do contato e da relação médico-paciente. E ele contou de uma paciente que ele atendeu, que ela foi para o melhor centro lá na região de oncologia, fez tomografias, fez ressonância, fez todos os exames. E isso não deixou ela satisfeita. Então ela voltou para ele no consultório e falou, olha, me diagnosticaram, contou toda a história, fez todos os exames, biópsia, estudo genético, mas eu senti falta do toque humano. Então ela voltou para ele porque ele, na primeira consulta, ele faz uma anamnese demoradíssima de 1 hora, detalhada. Depois ele marca uma segunda consulta onde ele faz um exame físico detalhado e demorado. E aí ela sentiu essa falta, e esse calor humano, esse contato, o olhar nos olhos e ouvir, né,
Então, essa relação médico-paciente, ela nunca pode ser abandonada. Agora, há quem indica também que o paciente, às vezes, tem tanta necessidade, tanta carência de ter contato com o profissional, às vezes ele faz um exame, demora meses para conseguir, na rede pública, um profissional que leia aquele exame, que para algumas pessoas ter a possibilidade de um médico dar um resultado, orientar à distância presencial, é o que conta. E como é que a gente fica também diante dessa necessidade, sabendo que existem essas carências e essa a lacuna de uma rede de assistência que não dá conta das demandas da comunidade, né? Isso também é real. Ok, nós compreendemos essa necessidade, não somos contra essa forma com essa ferramenta que facilite, né, os encaminhamentos. Sei que nem todos vão conseguir isso. As demandas precisam ser corrigidas também, desde a atenção básica, que melhore, né, a resolutividade das questões mais simples, um atendimento mais próximo, e vai seguindo para a complexidade. Existe hoje, com certeza, um excesso de exames que talvez não, até por conta dessa demanda excessiva, talvez o profissional não tenha o tempo necessário para colher a história e convencer o paciente de que ele não precisa daquela ressonância. E às vezes o paciente sabe que essa tecnologia existe à disposição, ele quer ter, ele quer ter E contato. o Google hoje ele já diz que tem que fazer uma ressonância e que muitas vezes não é necessário. E que muitas vezes uma imagem não corresponde à clínica e que não necessitaria de uma intervenção. E isso você só reconhece e você só consegue manter com a relação adequada, que convença o paciente, que ele tenha confiança. Não, você não vai fazer sua ressonância nesse momento, porque não é necessário, eu estou identificando, mas caso haja um agravamento ou surja alguma outra evidência, você terá acesso. Porque também tem isso, às vezes ele está inseguro quanto a um acesso, a uma segunda consulta. Se ele consegue a primeira, então ele quer resolver tudo na primeira. Né? Não quer aguardar para ver, será que daqui a 6 meses eu consigo voltar? Né? Então tem essas coisas. Né? Olha, eu fico imaginando, assim, até a fala da doutora, nós temos realmente muitos Brasis, né? São realidades assim, meu Deus do céu. O sonho é que a gente realmente tenha um desenvolvimento, pelo menos o mais uniforme nesse país. Vai demorar. As regiões, por exemplo, a Bahia, comparado com a região do Sudeste, é um estado pobre, né? E quando você vai para o Nordeste, vai entrando mais ainda no continente, aí é que você vê as deficiências do nosso desenvolvimento secular. E aí, o que eu fico imaginando é o seguinte, com o avanço tecnológico, esse sofrimento ele pode ser minimizado. Ele pode sim. Hoje, se for olhar, talvez um dado, eu não tenho esse dado aqui agora, mas se for olhar hoje um paciente que fica esperando uma consulta com neuro, que eu sei que neuro é uma área muito específica e demorada e poucos profissionais, ele deve estar esperando pelo SUS aproximadamente aí uns 6 meses. Eu estou chutando aqui, eu não tenho certeza disso, mas sei lá, por conta da demanda. E no momento que eu tenho essa possibilidade, eu posso abrir a fronteira para o país inteiro. Por quê? Porque eu tenho muitos neuros concentrados em grandes centros urbanos. Você entende? Então é complexo. Eu acho que a gente tem que abrir sim a discussão. Eu acho que talvez o gargalo dentro dessa resolução seja a consulta. As outras coisas parece que há unanimidade. Há unanimidade de usar a tecnologia para tudo que possa significar, ressignificar o paciente. Talvez a consulta que seja o gargalo. Perfeito. Mas a gente precisa levar em consideração realmente os lugares longínquos desse país, onde a necessidade humana está escancarada. Então, há de se encontrar uma solução para esses nossos irmãos pobres. Doutor André, a gente agradece então a sua presença, que deixe aí suas considerações finais. André Durães, obrigada pela presença. Muito obrigado, é um prazer estar aqui participando desse tipo de atividade. Eu acho que uma das funções do médico é ele ser comunicador, ele interagir com a sociedade, ele tentar trazer informações,
melhorar o conteúdo da informação, porque os sistemas de busca, por exemplo, na internet, eu acho que o lado ruim é porque você não tem como filtrar ali. Então você vai ter uma informação positiva, vai ter uma informação duvidosa e vai ter uma informação negativa. E o leigo ele vai ter dificuldade de diferenciar o que é correto e o que não é correto. Daí a importância do profissional de saúde, daí a importância do médico estar lá na ponta,